Ele fugiu da dor, mas ela o seguiu. Veneza, com seus canais silenciosos, pontes antigas e becos enivoados, é o plano de fundo perfeito para um terror psicológico que não grita, mas sussurra. Don't Look Now começa com um peso imenso, a morte inesperada e brutal de uma criança. Christine, a filha de John e Laura Baxter, morre afogada em um lago. E a sequência inicial já deixa claro o tom do filme. A câmera intercala imagens de Laura folheando um livro, Christine vestindo sua capa vermelha e John examinando slides da igreja que restaurará futuramente. Há uma tensão crescente, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. E acontece. Em meio a sons abafados, cortes secos e uma paleta fria, Christine desaparece na água. A transição para o desespero de John, corre e mergulha para tentar salvá-la, é tão crua quanto o luto que se instala logo em seguida. Corta para Veneza. Meses depois, o casal tenta seguir em frente. John, interpretado por Donald Santana, está trabalhando na restauração de uma igreja e Laura, vivida por Julie Christie, a acompanhante nessa tentativa do recomeço. Mas o trauma está longe de ter sido superado. A cidade, em vez de trazer alívio, parece amplificar o sentimento de perda. Os canais labirínticos, as sombras que se movem pelas paredes centenárias e o silêncio incômodo funcionam quase como personagens vivos, envoltos em melancolia. Logo no início da estadia, o casal almoça em um restaurante e conhece duas irmãs escocesas, Heather, cega, mas com habilidades mediúnicas, e Wendy, que a acompanha. Heather afirma que viu Christine, feliz, sentada entre o casal. Laura, inicialmente em choque, reage com uma mistura de esperança e emoção. É a primeira vez desde a morte da filha que ela demonstra algum tipo de alívio, uma pausa no sofrimento. John, por outro lado, é cético. Ele rejeita a ideia do sobrenatural. Mesmo que algo em seu olhar denuncie que a dor ainda mora ali, escondida sob uma fachada de racionalidade, essa divergência entre o casal se torna um dos pilares da trama. Logo após esse encontro, Laura desmaia no restaurante, numa sequência com cortes secos e ângulos pouco convencionais, como se o próprio filme estivesse tentando nos tirar do eixo, e funciona. A direção de Nicole Hurk aposta na montagem fragmentada, em uma narrativa que parece onírica, mas nunca perde o controle. Os elementos visuais são sutis, mas constantes. Repare nas aparições recorrentes da cor vermelha, especialmente na figura enigmática de um pequeno ser encapuzado, que John se vê ocasionalmente pelas ruas de Veneza. Essa figura é idêntica à filha morta, mas ele não a reconhece de imediato. Ou talvez reconheça, mas não queria aceitar. Mais adiante, John se vê obrigado a lidar com o desespero de Laura, que se agarra à ideia de que Christine está tentando se comunicar. Ela decide encontrar as irmãs novamente. Ritter afirma que há perigo, que John está em risco e que ele precisa sair de Veneza. John continua negando tudo, tentando controlar a situação com lógica. Ele é restaurador de arte, alguém que repara o passado. E essa metáfora não é à toa. Ele quer restaurar sua vida, mas não sabe que o luto não se conserta, ele se molda. A cidade de Veneza começa a apertar o cerco. John se perde em ruas estreitas, vê vultos que desaparecem, sente que está sendo observado. Há uma cena especialmente simbólica. Enquanto trabalha na igreja, John sobe até o alto de um andaime. A câmera treme levemente. A perspectiva é desconfortável e ele quase cai. Um trabalhador aparece e o segura, mas, por um instante, parece que o ambiente queria empurrá-lo.
A cidade parece ter consciência e ele engole seco isso. Enquanto isso, Laura se aproxima cada vez mais das irmãs. E John, mesmo com resistência, começa a ter visões. Ele vê sua esposa e as irmãs em um funeral, num barco atravessando o canal. Fica convencido de que algo aconteceu com Laura. Ao procurar respostas, entra em contato com a polícia e denuncia as irmãs, acreditando que sequestraram sua mulher. Mas, em um telefonema, Laura parece viva e confusa com a paranoia do marido. É um momento decisivo. John está preso entre o mundo racional e uma realidade que ele não pode mais negar. Essa sequência é recheada de tensão, mas é construída com uma calma desconcertante. O filme não precisa de sustos. O terror está no que está acontecendo, no que se entende do filme. Na negação do explicável, na negação do inexplicável também. O tempo se curva, se repete, e a linha entre vida e morte começa a se borrar. A figura encapuzada reaparece, pequena, rápida, fugida. John persegue por vielas desertas, como se buscasse reencontrar algo que perdeu para sempre. Essa primeira metade de Don't Look Now é menos sobre eventos e mais sobre atmosfera. A cidade é um labirinto de sentimentos não resolvidos, onde cada esquina parece esconder um eco do passado. E John está preso nesse labirinto, tentando encontrar um sentido, uma lógica, quando talvez a lógica seja o problema. Ele foge da dor, mas ela o segue. E, em Veneza, a dor tem olhos, passos e talvez até um rosto. Veneza, um labirinto de canais enevoados e ruas estreitas, surge diante de John e Laura, como uma promessa de recomeço. Mas logo nos primeiros momentos em que o casal pisa na cidade, a atmosfera é tomada por um peso silencioso. A arquitetura decadente, os reflexos distorcidos na água e a presença constante da névoa criam um cenário que mais parece um espelho do estado emocional deles. Um luto que ainda pulsa, mesmo que abafado por sorrisos disfarçados e tentativas de seguir em frente. John aceita restaurar uma antiga igreja, e essa escolha simbólica, reconstruir o que foi destruído, parece ressoar com sua tentativa interna de consertar aquilo que foi despedaçado dentro dele. Ainda assim, a cidade, com seus segredos e silêncios, não oferece alívio, mas sim ecos. A sequência em que Laura conhece as irmãs escocesas é um dos pontos de virada mais sutis, mais eficazes do filme. As duas velhas damas, Heart, cega, e Wendy, parecem saídas de um outro plano de existência, como se estivessem atravessando um véu entre mundos. Heather afirma ter sentido a presença da filha morta de Laura, e essa informação, longe de ser recebida com ceticismo, desperta algo em Laura, um fio de esperança, por mais irracional que seja. Ela se agarra à possibilidade de que Christine ainda esteja presente, de algum modo. Já John reage com frieza. Ele é racional, um homem que trabalha com a restauração da pedra e da estrutura, não com o invisível e o espiritual. Mas, apesar da sua resistência, a ideia se infiltra em seu subconsciente. E é aí que as coisas começam a desmoronar. Ao longo dos dias, John começa a ter visões de uma figura misteriosa, uma criança em um casaco vermelho correndo pelos becos da cidade. A cor do casaco é idêntica àquela que Christine usava no dia da tragédia. E isso é suficiente para corroer as defesas emocionais de John. A câmera o segue em planos longos, desconfortáveis, quase claustrofóbicos, enquanto ele percorre as vielas tentando encontrar a figura. É como se ele estivesse caçando um fantasma, ou, mais perturbador ainda, como se ele estivesse sendo caçado pelo passado. A trilha sonora é sutil e melancólica.
amplifica essa sensação do assombro constante, sem precisar apelar para sustos óbvios. Em um dos momentos mais intensos dessa metade do filme, Laura, que parece inicialmente mais vulnerável, se mostra cada vez mais serena e até fortalecida pelo contato com as irmãs. Ela acredita que Christine está tentando se comunicar, e isso, paradoxalmente, lhe dá paz. É como se a aceitação do sobrenatural fosse, para ela, uma forma de cura. Já John, cada vez mais angustiado, começa a perceber fissuras na realidade. Em um jantar com Laura, ele vê algo, ou alguém, do outro lado do restaurante e fica paralisado. Seu olhar fixo não é mais de dor, dor contida, mas de pânico silencioso. O que ele viu? A câmera não mostra claramente, deixando a dúvida pairar sobre o espectador. Essa ambiguidade é um dos maiores trunfos do filme. Ele nos faz duvidar do que realmente é real. E, a cidade. Sempre a cidade. Veneza aqui não é um cartão postal, mas uma entidade viva e opressiva. O som dos passos sobre a pedra molhada, o rangido das gôndolas amarradas, o eco das vozes em becos vazios, tudo isso cria uma sensação de que algo está à espreita, e o filme sabe usar essa tensão a seu favor. John presencia um acidente durante a restauração da igreja. O andame despenca, por pouco não o atingindo. Ele trata como um acaso, mas para o espectador já está claro que há algo mais acontecendo. Algo invisível está tentando avisá-lo. Ou será apenas culpa? A paranoia de John cresce. Quando Laura viaja brevemente a Londres, ele a vê novamente em Veneza, ou acredita ver. Esse momento em que ele a observa de longe em uma barca ao lado das irmãs desencadeia uma série de decisões que empurram John para o abismo. Ele começa a investigar, visitar a polícia, relata o desaparecimento, entre aspas, da esposa. A realidade começa a se curvar à sua percepção distorcida. E nós, como espectadores, passamos a questionar se estamos vendo o que de fato aconteceu ou o que ele acredita estar vendo. Os símbolos de morte se acumulam. A água que matou sua filha está por toda parte. O vermelho do casaco, reflexos, detalhe sempre ressurge como um lembrete de perda e sangue. E os espelhos, janelas, reflexos nas poças e nos canais, tudo isso serve para mostrar como John está preso entre dois mundos, o presente e o passado, o racional e o inexplicável. Ele tenta resistir, mas a cidade não permite. O que vemos aqui é um homem sendo tragado lentamente pela própria negação, incapaz de lidar com a dor de forma direta. E por isso, ela o segue. Nas visões, nos corredores, nos rostos estranhos que aparecem olhando para ele o tempo todo. Esse primeiro ato do filme nos prepara não apenas para um clímax, mas para um colapso emocional. Ao se recusar a aceitar a possibilidade de algo além da lógica, John se afunda em uma espiral que se torna cada vez mais sufocante. O medo não está nas sombras, mas naquilo que ele reprime. E Veneza, silenciosamente, é indiferente, apenas observa. A segunda metade de Don't Look Now nos conduz para o centro do labirinto. E aqui, o labirinto não é apenas a cidade de Veneza, mas a mente de John. Ele está cada vez mais encurralado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, por uma força invisível que parece brincar com seus sentimentos. O que antes era apenas vislumbres fugazes, uma figura de vermelho dobrando uma esquina, um reflexo suspeito na água, agora se torna obsessões. John já não caminha mais pela cidade, ele persegue. A busca pela figura misteriosa o transforma. Seus passos são ansiosos, seus olhos varrem as ruas como se estivesse tentando enxergar através da própria realidade. Ele não percebe, mas já está perdido.
guiado por uma falsa esperança de que, talvez, se sua filha não estivesse morta, ou que ele possa, de algum modo, alcançá-la. Enquanto isso, a presença das irmãs cresce. Heather, a vidente, cega, tem uma crise ao tocar em John. Ela se contorce, grita, entra em transe e diz ver algo terrível ao seu redor. Ela fala de um perigo iminente, de uma escuridão que o cerca. Wendy, em sua irmã gêmea, alega: John possui o dom da visão, mas está negando esse dom. O filme aqui brinca com o tema da segunda visão, de um dom psíquico reprimido, e sugere que John está conectado com o outro mundo, mesmo sem aceitar isso. É uma crítica à rigidez racional. Aquele que nega o invisível se torna cego para os sinais mais urgentes. E um aviso é claro: algo está vindo e algo persegue. A tensão se intensifica com a investigação de John. Ele vai à polícia, entrega informações desencontradas sobre Laura, que, segundo ele, desapareceu ou foi sequestrada pelas irmãs. Mas Laura está em Londres, cuidando do enterro do pai, como já haviam planejado. A polícia começa a duvidar da sanidade de John. E nós, espectadores, começamos a duvidar também. Ele vê demais ou vê coisas que não existem. Ao mesmo tempo, ele se mostra cada vez mais isolado, andando sozinho pelas ruas vazias da cidade, perseguindo uma sombra vestida de vermelho. Essa criança fugida, silenciosa, se torna o coração de um pesadelo vivo. Ele corre pelas bordas das cidades, vira esquinas e desaparece, até que reaparece no ponto mais inesperado. Laura volta de Veneza e encontra John transtornado. Ela tenta convencê-lo de que tudo está bem, mas ele está obcecado. Quando Hertha e Wendy pedem um encontro para alertá-lo, mais uma vez John recusa. Ele já não escuta mais ninguém. O luto, a obsessão e a negação se misturam. E o espectador sente que é algo inevitável, prestes a acontecer. Nicholas Hook, o diretor, utiliza cortes abruptos, sobrepusões visuais e um ritmo fragmentado para transmitir essa desconexão. O tempo parece quebrado, como se passado, presente e futuro colidissem. E é exatamente isso que ocorre, de forma literal. Em uma das sequências mais emblemáticas, John vê novamente a figura de vermelho e decide segui-la por Veneza. É noite, as luzes refletem na água como se cacos de vidro. Ele atravessa pontes, entra em becos cada vez mais estreitos, até que chega a uma passagem estreita. A figura se esconde. John a segue, descendo uma escada escura. O silêncio é opressor. A tensão é absoluta. Ele se aproxima. A figura se vira e, em um dos momentos mais chocantes e inesperados do cinema, o espectador vê aquilo que John perseguia. Não era sua filha, mas uma figura grotesca, anã, com o rosto deformado, que o encara com olhos de fúria. Ela saca uma lâmina e corta sua garganta. É um momento que ressoa como um grito silencioso. Tudo se conecta. Os avisos das irmãs, as visões, a presença de morte ao redor de John. Ele não estava apenas vendo o futuro. Ele estava vendo a sua própria morte. O casaco vermelho não era de Christine. Era um presságio. E agora, tarde demais, ele entende a sequência da morte e, silenciosa, poética e devastadora. O sangue escorre lentamente enquanto a câmera intercala imagens da infância de Christine, dos momentos felizes e de Laura gritando. Talvez, sentindo de longe o que aconteceu, o ciclo se feche. Nos instantes finais, o filme entrega uma montagem fragmentada que resume tudo. O caixão de John sendo levado pelas águas de Veneza, Heather em transe, a imagem da figura de vermelho e o rosto resignado de Laura. O que parecia ser um suspense paranormal se revela uma tragédia psíquica. John não foi morto por um monstro,
mas pela sua incapacidade de aceitar a dor de escutar, de ver além da lógica. A cidade de Veneza, com suas águas paradas e caminhos sem saída, se torna um personagem silencioso que tudo sabia e esperou pacientemente pelo momento do encerramento. Don't Look Now é mais do que um filme de terror. É um estudo sobre o luto, sobre os caminhos que a dor pode tomar dentro de nós. É sobre como o passado nunca fica realmente enterrado. O sobrenatural está ali, mas ele não vem de fora. Ele emerge inconscientemente dos traumas não resolvidos. E é isso que o torna tão assustador. A morte de John não foi um susto final. Foi o último passo de uma jornada que começou no momento em que ele se recusou a ver. Literalmente, Don't Look Now, não olhe agora, porque quando olhar já será tarde demais. Nos momentos finais de Don't Look Now, tudo o que parecia confuso se encaixa como peças de um quebra-cabeça macabro, mas a compreensão chega tarde demais, como um sussurro depois do tiro. A sequência do funeral de John encerra o filme com uma sonolência fúnebre e quase surreal. Laura está ali, de luto, mas serena. Hat e Wendy acompanham como se fossem parte de uma cerimônia já prevista, como se tudo aquilo estivesse escrito antes mesmo de começar. A barca fúnebre navega lentamente pelos canais de Veneza, carregando o caixão de John. As águas silenciosas refletem o céu cinzento, carregado, como se a própria cidade estivesse de luto. E aí, em um dos planos mais arrepiantes, vemos Laura dentro da barca vestida de preto, sentada entre as irmãs. Uma imagem que John havia visto antes, quando acreditava estar tendo uma visão do futuro. A revelação então se impõe como peso esmagador. Não era um presságio da morte de Laura, era sua própria morte, que ele testemunhou sem compreender. A genialidade do diretor Nicholas Hughes está justamente nessa montagem desconstruída, onde o tempo e memória se sobrepõem. Ele nos contou o final desde o meio, mas embaralhou as cartas de forma tão sutil que só percebemos quando é tarde demais, exatamente como John. A imagem da figura de vermelho é rapidamente relembrada, não como uma ameaça qualquer, mas como o próprio símbolo da negação do luto. Era a dor transvestida de esperança. Era o que John se recusou a encarar. A perda, o vazio, a verdade. A cena final fecha o ciclo. Não há alívio, não há redenção. Apenas o silêncio profundo da estabilidade. Ao longo do filme, acreditamos estar assistindo a uma história de fantasmas, mas no fim, o maior fantasma era o próprio John, um homem assombrado pelo que não conseguia aceitar. A morte de Christine foi o ponto de ruptura, e toda sua jornada por Veneza foi uma tentativa desesperada de reconstruir algo que já estava perdido. A morte, no fim das contas, não veio do além. Ela já estava com ele desde o início. Apenas esperava o momento certo para se revelar. E quando o fez, foi algo como um reflexo inesperado, inevitável e perfeitamente trágico. Com isso, Don't Look Now se despede como um dos filmes mais perturbadores e poéticos do cinema. Uma obra que uma obra que fala de dor, perda e destino sem precisar gritar. Tudo é sussurrado, mostrando nas entrelinhas, nos reflexos, nas águas turvas de uma cidade que nunca dorme. É assim, a imagem final permanece como um espectador, como o olhar de John congelado no tempo, como o som das águas de Veneza, como o peso de uma verdade que não queríamos ver, porque no fundo, o aviso sempre esteve ali. Não olhe agora, porque quando olhar, já será tarde demais. Quando falamos de Inverno de Sangue em Veneza, título brasileiro para Don't Look Now de 1973, não estamos apenas falando de uma obra-prima do suspense psicológico. Estamos falando de um filme sustentado por um elenco que carregava cada um à sua maneira. Uma trajetória marcada por atuações icônicas e por uma presença de tela inesquecível.
começando por Donald Sutherland, um dos atores mais versáteis e hipnóticos da sua geração. Em Inverno de Sangue em Veneza, ele entrega uma performance contida, profunda, carregada de dor e confusão. Um homem que tenta racionalizar o irracional, preso entre o luto e o sobrenatural. Mas essa não foi sua única incursão pelo estranho e perturbador. Em Invasores de Corpos, de 1978, Sutherland nos guiou por um dos remakes mais celebrados do cinema sci-fi, onde a paranoia e o medo da perda da identidade assumem forma literal. Já em Condenação Brutal, de 1989, contracenou com Sylvester Stallone como um diretor de prisão cruel e implacável, reforçando sua presença em thrillers intensos. E voltando no tempo para Os Doze Condenados, de 1967, um clássico da guerra, Sutherland, ainda jovem, já se destacava entre um elenco de peso, interpretando um soldado excêntrico em uma missão suicida, papel que o próprio projetou para cinema de ação e aventura. Ao lado de Sutherland, brilha Julie Christie, que interpreta Laura Baxter, com uma delicadeza rara. Ela representa o contraponto emocional da história, oscilando entre fé e desespero, vulnerabilidade e resiliência. Julie já era uma estrela consagrada quando fez esse filme. Em Darling, a que amou demais, de 1965, ela ganhou o Oscar por seu papel como uma modelo que se perde na superficialidade da fama e das relações vazias. Uma atuação poderosa à frente do seu tempo. Em A Procura do Meu Homem, de 1969, ela mergulhou em uma história intensa de perdas e reencontros, enquanto em Miss Mary, de 1986, sob direção da argentina Maria Luisa Berber, Christie encarna uma perceptora britânica vivendo num ambiente sufocante às vésperas da ditadura, trazendo à tona desejos reprimidos e tensões sociais versáteis, política e sempre magnética. Julie é daquelas atrizes que comandam a cena mesmo em silêncio. E não podemos encerrar essa viagem sombria por Inverno de Sangue em Veneza sem falar de quem estava por trás das câmeras. O diretor Nicholas Roeg, um nome que não apenas dirigiu, mas redefiniu o modo como o cinema podia contar histórias. Roeg não se contentava com a narrativa linear. Ele embaralhava o tempo, costurava memórias, sonhos e realidades em um só tecido, e fazia isso de forma hipnótica. Em Inverno de Sangue em Veneza, a sua assinatura está em cada detalhe, na montagem desconcertante, nas transições súbitas de cena, na forma como a cidade de Veneza vira um labirinto emocional. É o olhar dele que transforma um drama de luto em uma experiência sensorial inquietante, e não se apaga com os créditos finais. Mas esse domínio da linguagem cinematográfica não se limitou a esse filme. Em Desejo Selvagem, de 1991, Hugh dirigiu Teresa Russell e Gary Oldman em uma história sobre obsessão, desejo e manipulação. Mais uma vez, explorando a mente humana em seus momentos mais vulneráveis. Em O Massagista, de 1995, mergulhou num suspense psicológico onde o erotismo e poder se entrelaçam em uma trama de intenções ambíguas. Já em Malícia Atômica, de 1985, com David Brown no papel principal, Hugh se aventurou pela ficção científica provocativa, unindo estilo visual e filosofia existencial. E em Inferno ou Paraíso, de 1986, conduziu uma história marcada por simbolismo e introspecção, reafirmando seu estilo fragmentado e inquietante. Nicholas Roeg não é um diretor qualquer. Era um arquiteto de atmosferas, um escultor do tempo narrativo. Ele não nos contava histórias, ele nos fazia vivê-las, confusos, fascinados e muitas vezes desconfortáveis. E Inverno de Sangue em Veneza talvez seja sua obra mais emblemática,
onde o horror nasce daquilo que não entendemos, nem em nós mesmos. Hilary Manson, que interpretou a misteriosa médium Cega Heath, pode parecer em uma presença discreta, mas sua carreira está repleta de papéis em filmes de terror e horror psicológico, e também o sobrenatural. Em Bonecas Macabras, de 1987, atua ao lado de Catherine Deneuve, em uma narrativa de possessão e loucura que beira o onírico. Em O Filho do Demônio, de 1975, entra numa história envolta em satanismos, cultos e paranoia, temas que sempre parecem combinar com a sua presença soturna. E em A Marca do Pecado, de 1963, sua atuação toca o lado mais sombrio da fé em uma trama de repressão religiosa e culpa. Manson é daquelas atrizes que tornam um estranho ainda mais desconcertante com um simples olhar. E por fim, temos Giorgio Testi, que fez uma breve, mas significativa aparição em Inverno de Sangue em Veneza. Embora não seja um rosto tão conhecido internacionalmente, ele tem o seu nome vinculado a grandes títulos do terror e do western spaghetti. Em Não se deve profanar o sono dos mortos, filme de 1974, participa de um clássico cult do horror europeu que mistura zumbis, crítica ambiental e paranoia satanista. E em Os Quatro do Apocalipse, de 1975, é dirigido por Lúcio Fulci em um western trágico e brutal que rompe com o heroísmo tradicional do gênero. Já em O Último Grande Duelo, filme de 1972, aparece uma narrativa de honra e vingança, marcada por tensão e estilo típico do faroeste italiano. Este é o tipo de elenco que, mesmo quando não está no centro da cena, ainda domina a narrativa com a sua presença. Cada um desses nomes carrega um legado que extrapola seus personagens. Eles não apenas atuaram, eles trouxeram consigo décadas de história do cinema, camadas de significado e um peso dramático que ressoa muito além da tela. Inverno de Sangue em Veneza continua sendo um filme que nos persegue, não só pela sua história arrepiante, mas por tudo que seus artistas carregaram até ali, porque, no fim, são os fantasmas que eles trazem, dos papéis anteriores, das escolhas ousadas, dos silêncios carregados, que tornam essa obra tão eternamente perturbadora.